Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um conteúdo bastante importante na matemática, que são os conjuntos numéricos, tá? Muitos alunos têm dúvida quando aparecem alguns exercícios como este aqui, que tem um diagrama, tá? Representação dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais, irracionais e o total aqui números reais. Então a gente vai procurar aqui tirar todas essas dúvidas no máximo possível. Para a gente começar a entender, nós temos que saber primeiro quais são os números naturais. Os números naturais, eu coloquei bem aqui na parte superior da folha, os números naturais, representados pela letra N, são os números que nós podemos falar naturalmente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente, tá? De forma infinita. São os números naturais. Bem fácil, né? Agora os números inteiros. Os números inteiros são aqueles números que nós costumamos a falar que são os números positivos e os números negativos, tá? Por exemplo, como se fossem os números naturais, só que positivos e negativos. Coloquei alguns aqui, olha. O 0, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, de forma infinita. E os números positivos, 0, mais 1, mais 2, o mais 3, o mais 4, mais 5, também de forma infinita. Então, os números inteiros seriam os números naturais, só que positivos e negativos, tá bom? E os números racionais, tá? Bom, os números racionais, nós podemos dizer que são aqueles números que estão em formato de fração, tá? Números racionais são aqueles números que estão em formato de fração, em que o numerador, que fica na parte de cima da fração, pode ser os números positivos ou negativos, tá? Incluindo zero. Já o denominador da fração, ele pode ser qualquer número positivo ou negativo, menos o zero, tá? O zero não pode fazer parte do denominador da fração. Então, números racionais são aqueles números fracionários. Também tem os números com vírgula também, tá? Tem aqueles números que possuem dízimas periódicas e assim por diante. Já os números irracionais são os números infinitos e não periódicos. Como assim? Vou dar um exemplo aqui, ó, de um número irracional. Por exemplo, o 1,666,7,2,5,1,6 e assim por diante. Olha, o número irracional é um número infinito, tá aqui os 3 pontinhos, que significa que ele continua, tá? Ele é infinito. E não periódico. Não periódico é que ele não tem uma repetição, não tem um período aqui, ó, que a gente consiga acompanhar. Olha, começa com 6, 6 e 6, logo pula para o 7, depois vem para o 2. Depois vai para o 5, depois o 1, depois o 6, e a gente não consegue prever qual que é o próximo número aqui depois do 6. Ou seja, após a vírgula, é um número totalmente bagunçado, tá ok? Esses números infinitos e não periódicos são números irracionais. Bom, agora vamos aqui para o exercício, tá? Um exercício fácil de entender, só para a gente tentar separar os números naturais dos números inteiros, dos números racionais e irracionais aqui nesse diagrama. Bom, quais são os números naturais aqui, o conjunto dos números naturais que está em verde aqui? Quais são os números aqui abaixo que são naturais? Bom, olhando aqui, o número 3 é um número natural, o número 7 é um número natural, o número 0 é um número natural, o 8 e o 9 também são números naturais. Por quê? Como eu disse aqui antes, números naturais são os números que você fala naturalmente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, ok? Então esses números naturais que eu marquei aqui embaixo, eu vou colocar aqui dentro do conjunto dos números naturais, que está em verde aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Seria o 3,
seria o 7, 0, 8 e 9. Esses são os números naturais que estão aqui na parte inferior da folha. Ok, quais são os números inteiros que fazem parte do conjunto aqui dos números inteiros, que está em azul? Quais são esses números aqui embaixo? Números inteiros são os números negativos e os números positivos. Aqui tem alguns números negativos, como o menos 7, o menos 2. Aqui o 1 sobre 2 está em fração, então não é inteiro. O menos 1 e o menos 9. Então, esses números negativos aqui são números inteiros. Vou colocar aqui, ó, menos 7, menos 2, menos 1 e o menos 9. Mas aí tem aquela pergunta, né? Opa, professor, mas o 3 é positivo, o 7 é positivo, também é um número inteiro. Certo? Como é que faz? Posso repetir aqui também no diagrama? Olha, o número 3 ou o número 7 já está dentro aqui do conjunto dos números inteiros. Observem aqui, ó, 3 e 7, o 0, o 8 e o 9, que são números naturais, já está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, todos os números naturais também fazem parte do conjunto dos números inteiros, ok? Quais são os números racionais? Números racionais podemos dizer que são aqueles que estão em formato de fração, os números fracionários. Quais são os números fracionários que nós temos aqui na parte inferior? Temos o 3 quintos, o menos 1 sobre 2 e 1 quarto. Vou colocar aqui, ó, dentro do conjunto dos números racionais que está em vermelho. Temos o 3 quintos, o menos 1 sobre 2 e, por fim, o 1 quarto. Não sobra mais nenhum número, né? Todos os números na parte inferior aqui da folha estão dentro de algum conjunto aqui no diagrama. Bom, olha, então resumindo, os números naturais estão dentro dos números inteiros. Observe que a parte verde está dentro da parte azul. Então, os naturais fazem parte dos números inteiros. E os números naturais e números inteiros fazem parte do conjunto dos números racionais, que está em vermelho. Observe que a parte verde e azul está dentro da parte vermelha. Então, naturais e inteiros fazem parte do conjunto dos números racionais. E, por fim, os números naturais, números inteiros e números racionais fazem parte do conjunto dos números reais, que está aqui de preto, tá? Números reais. Ou seja, números naturais, números inteiros e números racionais também são números reais, fazem parte do conjunto dos números reais. É por isso que a parte verde, azul e vermelha está dentro da parte que está preta aqui, tá? Do conjunto dos reais. E os números racionais, você pode perceber que é um conjunto à parte, que está dentro dos números reais, mas está fora dos números racionais, está fora dos números inteiros e está fora dos números naturais. Ele está fora desses três conjuntos, mas está dentro dos números reais. Então, os números irracionais seriam aqueles números, como citei esse exemplo aqui, que são números infinitos e não periódicos, tá? Que se encaixa apenas nos números irracionais. Ok? Então, aqui o exercício está pronto, tá? Descrevemos os números da parte inferior, todas dentro dos seus respectivos conjuntos aqui no diagrama. Ok? É isso, pessoal.